Valeu, galerinha! Pessoal de Quixadá, da Escola José Martins Rodrigues, da extensão Riacho Verde. Gostaria de mandar um abraço para vocês e a gente vai começar a nossa revisão. Então o conteúdo já foi dado e a gente vai fazer hoje as questões mais para a prova, tá certo? Então vamos nós. Questão de número 1. As ondas são formas de transferência de energia de uma região para outra. Existem ondas mecânicas. Vamos registrar isso aí. Ele está dizendo que existem ondas mecânicas que precisam de meios materiais para se propagarem. Vamos dar um exemplo, pessoal, de onda mecânica? Vamos. Onda mecânica aqui, claro, como exemplo, é o som. A gente usa bastante o som como um exemplo de onda mecânica, tá bom? E ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Vamos pegar uma outra onda para servir como exemplo de onda eletromagnética. Um exemplo de onda eletromagnética para nós é a luz, ok? Guarda isso aí. A gente vai usar mais lá na frente. Vamos apagar aqui um pouquinho para ficar a luz, que podem se propagar tanto no vácuo como em alguns meios materiais. Então a luz é um exemplo de onda eletromagnética, né? Você sabe que, por exemplo, entre o Sol e a Terra há um vácuo, né? Uma ausência de ar. E aí essa luz se propaga. Mas também a mesma luz se propaga através da água, não é verdade? E se propaga através do vidro. Então ela também pode repassar por meios materiais, mas ela não precisa do meio material como o som, tá? Então vamos ver o que é que a gente pode afirmar sobre as ondas, tá? Então vamos lá para a letra A. A energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência. Ele está dizendo que a energia transferida é proporcional à frequência. Eu não estou lembrado bem. A gente vai usar uma estratégia, eu estou falando pelas aulas que nós tivemos e pela pouca abordagem que nós tivemos entre a relação de energia e frequência, né? A gente vai ler os outros itens e eu quero mostrar para vocês uma manha de resolver a questão, tá bom? Vamos lá. Vamos deixar o item A em interrogação, como uma possibilidade de gabarito, tá bom? A gente não sabe se o correto é o item A, mas vamos pular para B. Eu vou usar essa estratégia muitas vezes numa prova. Item B de bola. O som é uma espécie de onda eletromagnética. Então, quando eu vejo isso aqui, pessoal, o som como sendo um exemplo de onda eletromagnética, eu já posso descartar esse item, porque o som é um exemplo de onda mecânica, tá certo? Então, o item B é um item que está fora. Eu já posso riscar o item B. Eu sei que se eu, porventura, for chutar essa questão, eu não vou chutar o item B. É isso? Vamos para o item C agora. A luz visível é uma onda mecânica que somente... a luz visível é uma onda mecânica. Luz visível. É a luz que a gente vê. É uma onda mecânica. Caramba, mecânica é o som e a luz eletromagnética. O item C também é um item que está fora. Eu jamais vou chutar o item C. Então, até agora, o item que eu posso chutar é o item A. Tá bom? Letra D de dado. Existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos, como o ultravioleta. Opa! Olha aí, ó. Existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos. Perfeito. Quais são essas ondas? A luz. Quais as frequências visíveis? As cores do arco-íris, que nós conhecemos, né? Nós conhecemos lá as cores do arco-íris. Agora, ultravioleta, infravermelho e micro-onda, nós não vemos. Nós não vemos. Então, esse item está fora. A gente não pode marcar esse item, tá? Então, o item D também está fora. Se eu for chutar, até agora tem um A, tem um B, tem um C e o D está fora. Item E de Elo. O infrassom é uma onda eletromagnética. Poxa, caramba. O infrassom está na família das ondas mecânicas, né? Vamos colocar aqui, ó. O som, a frequência que for acima do som, a gente chama de ultrassom. E a frequência que é abaixo do som, a gente chama de infrassom.
certo? Então fica desse jeito aí, facinho, 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 não é complicado. A gente viu que por eliminação a gente tirou o item E também e só sobrou o item A, que a gente vai corrigir justamente essa expressão aqui, ó. A energia, ela depende da constante de Planck vezes a frequência, certo? Aqui a gente calcula o pacote de energia que foi que aquela onda eletromagnética está carregando, né? Uma quanta de energia. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Bem, galera, agora a gente está na questão de número 2, é uma questão que tem uma facilidade bem maior do que a questão de número 1, não é verdade? Vamos ver aqui. A visão dos morcegos não é muito bem desenvolvida e, de fato, alguns deles são até cegos. Para se mover no escuro completo, os morcegos desenvolveram a única habilidade de emitir ultrassom, a incrível habilidade de emitir ultrassom e captar as ondas sonoras que retornam aos seus ouvidos super desenvolvidos. Então, como é que é mesmo esse lance do morcego? Cara, o morcego é ninja. Ele está aqui voando, aqui é uma parede primeiro, né? E aqui é um morcego e ele emite uma onda, certo? Essa onda é na frequência ultrassom, como ele está dizendo aqui, ó, emite uma onda ultrassom. Se é um ultrassom, a gente não consegue escutar. Esse som bate e volta para ele. Ao voltar para ele, nessa reflexão aqui, diz a distância e mais ou menos o que tem na frente dele, e ele pode se desviar. E você já percebeu que é muito difícil você capturar um morcego, né? Então isso tem muito a ver, é interessante. Então, o fenômeno físico que permite os morcegos enxergarem, entre aspas, né? Porque na realidade, esse morcego aqui, ele vai captar o reflexo do ultrassom que ele emitiu. E ainda bem que a gente não escuta, né? Então isso aqui, o processo é a reflexão. Uma questão bem mais simples, né? Valeu! Próxima questão. Show de bola! Vamos agora para a questão 3. Não vai embora não, tá? Então vamos nós. Uma pessoa tem um alcance vocal mais extenso que outra. Isso significa que elas são capazes de emitir sons mais graves ou mais agudos que a maioria das pessoas. O alcance vocal diz respeito a qual característica do som? Simples, essa aí é boa, tá? Porque é o seguinte, cara, o que a gente tem que perceber aqui deixa eu abrir aqui só uma parte, como diz deixa eu abrir e fazer só uma parte aqui. Pronto. Habilitou aqui o pincel, tá bom? Não vou perder o vídeo não. Então eu vou clicar aqui no pincel, que então estava habilitado. E aí, quando eu tenho as notas musicais, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, né? Cada nota dessa musical aqui tem uma frequência maior, e aí a frequência vai subindo. E isso aqui, as notas musicais, é que vai deixando o som mais grave ou mais agudo. Mais grave é grosso, G de grave, G de grosso. Agudo, né, de alto, agudo é alto, tá certo? Então isso aqui a gente não chama de volume, a gente chama de altura, que tem a ver com grosso ou agudo. Então não é intensidade, intensidade sonora é força. Volume está praticamente como sinônimo de intensidade. Melodia, melodia é cantar uma música, e timbre é o tipo de onda. Timbre é aquela característica que faz você distinguir entre a voz da sua mãe e a voz do seu pai, tá bom? Então o que dá a extensão vocal é a característica que tem a ver com a altura. A altura é grave, agudo, ok? Valeu, vamos partir para a próxima. Estamos encerrando. Estamos chegando ao fim, hein?
visando a reduzir a poluição sonora, estudamos isso na Semana do Meio Ambiente, não foi? A Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas, tá? Então esse lance aí dos decibéis é muito interessante, tá? Existe um limite de decibéis para qualquer horário, que são 80 decibéis a 7 metros de distância da fonte sonora, tá? Então você não pode fazer barulho, não pense que você, só porque de dia você pode fazer qualquer barulho, não é. A gente viu isso na Semana do Meio Ambiente. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda. Então a gente tem geralmente 3 características da onda que a gente vai analisar aqui. A gente tem a intensidade sonora, a gente tem a altura, tá? E a gente tem o timbre. Então, a intensidade, pessoal, é justamente o volume, é a força com que o som chega, é o volume. Quando a gente fala, aumenta o volume aí, a gente está aumentando a intensidade sonora. A altura é para deixar mais grave ou mais agudo. E o timbre é o que faz você reconhecer uma onda da outra onda, é o formato da onda, tá? É o que faz você distinguir se o instrumento é um clarinete, ou se é um trombone, ou se é a voz da sua mãe, ou se é a voz do seu pai. Então, timbre tem a ver com a forma da onda, ok? Então, se é para limitar os decibéis, né, intensidade aqui a gente calcula, a gente mede em decibéis, tá? Ou decibel, né, for correto. E a altura a gente mede em frequência, tá certo? É uma frequência, então a gente mede em hertz. O timbre ninguém mede timbre, não tem quantização, né, quantificação do timbre. Então, nesse caso aqui, sem medo de errar, a aprovada lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda? A altura? Não. A amplitude, a frequência, a velocidade? É a amplitude, tá? E eu jamais iria marcar isso, pois eu vou te dizer aqui, ó, eu tenho essa onda assim aqui e tenho essa mesma onda. A única coisa que mudou foi essa altura. A altura, Hilda, isso aqui é o que a gente chama de amplitude da onda. Aqui era bem baixinho, certo? E aqui é uma maiúsculo. Então, quando você aumenta o volume do som, você está aumentando a amplitude da onda. Claro que eu estou colocando como onda transversal aqui, só para a gente ter uma noção, porque a gente sabe que a onda sonora é uma onda longitudinal e não transversal. Aqui é pressão com o tempo, tá bom? Então fica aí o abraço. Questão 4 feita e vamos para a última questão. Show! Pronto! Chegando ao fim, pessoal. Chegando ao fim. Bem, a gente vai agora fazer a última questão também. É uma questão do Enem, tá? Ele fala que ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz. Cadê? Olha aqui para a figura. Ó, tá aqui a luz, tá? Deixa eu estar aqui um pouquinho de luz. E esse orifício tá aqui, ó. Aqui é o orifício, tá bom? Fica ligado aí. Aqui é um obstáculo, tá? Obstáculo. E a luz vai passar aqui. Vamos lá, continuar a leitura. Fala o seguinte: feixe de luz passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado na figura. Então você vê aqui, ó, está passando bastante luz, o orifício está mais aberto. Eu estou fechando o orifício, aí eu passa menos luz, mas quando eu fecho mais um pouquinho, pá, acontece esse fenômeno lindíssimo. É como se a luz viesse aqui em linha reta e ela desviasse, contornasse, né?
como se ela viesse aqui em linha reta e ela contornasse, como se aqui tivesse um obstáculo, vem uma frente de onda e essa frente de onda consegue contornar esse obstáculo, ok? Então é muito curioso esse fenômeno. Eu já manjei que fenômeno é esse aqui, né? Deixa eu apagar aqui, tá ruim de apagar. É como se eu estivesse aqui, ó, de um lado do muro, eu estivesse tocando um violão aqui, tá certo? O violão feio. O violão é meu, eu desenho do jeito que eu quiser, né? Então o som que é para ir desse jeito, uma pessoa aqui do outro lado consegue captar esse som, porque o som dá um desvio, tá certo? Um contorno de obstáculo. E o nome desse fenômeno, será que ele está perguntando, hein? Vamos lá para o próximo slide. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Opa! B de bola. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição. Então, esse fenômeno aqui tem a ver com ir, bater no obstáculo e voltar. Então, aqui parece mais com um eco. É isso? C de casa. Então, o item C é um item que eu não vou chutar, tá certo? Ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo. O que ele está falando aqui? Que o som se propaga mais rápido no sólido. Isso é verdade, tá? Mas não tem a ver com aquele fenômeno que a gente acabou de ver, que é aquele fechamento, tá? Como assim? Que fenômeno? Esse fenômeno aqui, fera, a gente poder ter uma onda desviando, contornando um obstáculo, tá? Voltando para cá. Dedo dado. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que como ela se afasta. Isso aqui é chamado efeito Doppler. Efeito Doppler. Aquilo assim, ó, quando a ambulância está se aproximando e quando está se afastando, né? Então esse agudo quando se aproxima e o mais grave quando se afasta é chamado de efeito Doppler. A gente vai ver isso aí fazendo uma revisão mais para frente para o Enem. Ao emitir uma nota musical muito aguda, então aqui não é o item D, tá ok? Ao emitir uma onda, tá? Ao emitir uma onda musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Então também teria mais a ver aqui com ressonância. Então o gabarito correto é o item A. É como eu desenhei aqui, né? Já desenhei de propósito, já sabia que ia cair sobre isso. Do mesmo jeito que a luz contorna o obstáculo, o som contorna o muro. E o nome desse fenômeno aqui ainda tem isso para a gente falar, ó. É chamado de difração. E é desse jeito que pode ser que caia na prova, quando uma onda vem e contorna um obstáculo, ok? Então valeu, um grande abraço para vocês. Tomei a vacina hoje, graças a Deus. Um pouco mole, mas vai dar certo, tá? Boa prova para vocês e até a próxima aula. Grande abraço, valeu!